Amigos de Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos ao noticiário de Bíblia Libre, com as melhores e as piores notícias do mundo cristão na atualidade. Hoje é 3 de maio de 2026 e estes são os nossos destaques. Marcos Witt compõe uma música para o unicista Isaí Rivera. Miel San Marcos prega na prisão. Rigoberto Hidalgo ganha importante prêmio. A bispa pede um terceiro testamento. Edgar Escobar em Matamoros. Incrível descoberta de 42 páginas das cartas de Paulo. E começamos hoje com uma notícia digna de aplausos. Sim, senhores, a banda Miel San Marcos, famosa também por seus shows com falsos mestres, fez desta vez algo que merece reconhecimento. Eles foram pregar em uma prisão. No coração de El Salvador, dentro de um dos sistemas penitenciários mais vigiados e rigorosos da América Latina, um grupo de louvor cristão decidiu fazer algo totalmente inesperado: transformar uma prisão em um lugar de adoração. A renomada banda guatemalteca Miel San Marcos, com mais de 2 décadas de carreira internacional, cruzou fronteiras, não para lotar estádios desta vez, mas para entrar em um lugar onde normalmente ninguém quer estar. O Centro Penal La Esperança, conhecido como Mariona, localizado ao norte de San Salvador. Lá, entre muros, grades e rigorosas medidas de segurança, levaram uma mensagem que normalmente não se ouve nesse contexto: esperança, perdão e salvação. Tudo aconteceu em março de 2026, durante uma visita que coincidiu com sua participação no Festival Por La Vida, realizado dias antes em Santa Tecla. No entanto, o que mais chamou a atenção não foi o evento público, mas sim o que veio depois. Uma jornada dentro do presídio, onde os integrantes do grupo não apenas cantaram, mas literalmente levantaram um altar de adoração no meio de centenas de pessoas privadas de liberdade. As imagens publicadas dias depois mostram uma cena impactante: detentos com as mãos levantadas, cantando frases como Rei dos Reis, participando ativamente em um ambiente que contrastava radicalmente com a dureza do lugar. Nas palavras do próprio grupo, foi um privilégio poder levar o evangelho a uma das prisões do país, agradecendo inclusive às autoridades por permitirem que essa mensagem entrasse onde normalmente só entram o controle e a disciplina. Assim, entre grades, vigilância extrema e uma realidade marcada pela violência e pelo castigo, um grupo de músicos conseguiu o impensável: que por um momento o som não fosse o das ordens nem dos cadeados, mas sim de vozes cantando em uma só voz ao Senhor. Muito bem, aplausos, aplausos, aplausos. Genial, excelente, acho maravilhoso o que o Miel San Marcos fez. Que levem a palavra de Deus aos presos, e houve muitos que se converteram, que chegaram ao arrependimento, isso me parece maravilhoso. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos juntamente com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis no corpo. Temos a responsabilidade de pregar para presos, pessoas em hospitais e necessitados. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Muito bom o que a Miel fez. Falamos das coisas ruins, mas também reconhecemos quando algo é feito corretamente. Como tem feito muito bem nos últimos tempos o conhecido apologista Rigoberto Hidalgo. O escritor e conferencista costarriquenho Rigoberto Hidalgo foi reconhecido internacionalmente por uma obra que não só está gerando conversas, mas também está desafiando diretamente os argumentos do ateísmo moderno. No último dia, 25 de abril, Hidalgo foi premiado por seu livro El Circo del Ateísmo, que, longe de ser um simples tratado teológico, virou fenômeno no mundo hispânico. O autor recebeu 3 importantes reconhecimentos: Livro do ano de 2025, melhor livro original em espanhol, e o prêmio de livro mais vendido na categoria Fé e Cultura, consolidando assim um impacto que não ficou apenas no meio acadêmico, mas chegou diretamente ao público. Mas o interessante aqui não é apenas o prêmio, é o conteúdo por trás do prêmio. O Circo del Ateísmo não é um livro passivo, é uma obra que entra no terreno do pensamento contemporâneo com argumentos, confrontação e, acima de tudo, um convite ao pensamento crítico.
Hidalgo analisa as principais ideias do ateísmo atual e as submete a exame a partir de uma perspectiva filosófica e bíblica, buscando não apenas refutar, mas também provocar reflexão em uma geração que muitas vezes toma o ceticismo como sinônimo de inteligência. E é aqui que seu trabalho realmente começa a se destacar. Hidalgo não é um autor isolado escrevendo atrás de uma mesa, é um comunicador ativo, um conferencista que transita entre universidades, auditórios e plataformas digitais, conectando-se especialmente com os jovens. Na verdade, seu trabalho não se limita ao livro. Ele lidera iniciativas como Defensa Urbana, um movimento que já impactou mais de 350 mil jovens, promovendo a análise crítica sobre a existência de Deus em contextos onde a fé costuma ser questionada ou descartada. Daqui, da Bíblia Libre, parabenizamos nosso irmão Rigoberto Hidalgo, que inclusive nos concedeu uma entrevista muito divertida na semana passada. Eu deixo aqui para que você vá lá e ouça, visite a entrevista e perceba como esse rapaz está tentando não apenas pregar a palavra de Deus, mas também trazer argumentos lógicos e racionais a favor da existência do Senhor e combater tudo o que tem a ver com a agenda e todo esse movimento da luta cultural que está invadindo todos os países do mundo. A Bíblia ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Muito bem, Rigoberto, continue assim. Agora vamos com o nosso flash informativo. Muito obrigado, e agora, no flash informativo, temos notícias de River Arena. Sim, senhores, mas não com Dante, não, com Marquitos Witt. Sim, senhores. Enquanto isso, Dante Gebel não para de dar entrevistas em sua não campanha política para provar que não é pastor, o novo não pastor. Suplente por enquanto da não igreja River Arena, Marcos Witt aproveitou para convidar sua super amiga unicista Saraí Rivera para cantar na não igreja. Mas isso não foi tudo. No meio de vários louvores clássicos de Witt, que não para de promover essa cantora, que acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, confessou sua admiração por Saraí, e que foi a inspiração para compor uma música ao Senhor baseada no Salmo 103, para que fosse ela, e somente ela, a cantar. Vamos ouvi-lo de seus próprios lábios. Saraí, seja bem-vinda a Liver. Obrigado a todos, Deus abençoe. Que bom ter você aqui com a gente. Quando ouvi pela primeira vez essa voz extraordinária que Deus deu para Saraí, pensei, gostaria de compor uma música para que ela cantasse. E foi o que eu fiz, porque eu componho. Obrigado. E eu fui para o Salmo 103, diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Primeiro fui ao versículo, depois fui ao piano e em terceiro lugar pensei na voz de Saraí Rivera e compus uma música. A letra foi composta pelo salmista Davi. Eu roubei a letra e coloquei a música. Pela primeira vez cantamos em público, Saraí e eu, esta manhã na River. Obrigado. É incrível o esforço do possível futuro não pastor da nova igreja em incentivar uma pessoa que tem uma doutrina fundamental de fé distorcida. É preciso dizer que, desde a Bíblia Libre, tentamos entrar em contato com Witt para perguntar sobre isso, mas ele não quis nos responder. Na verdade, a música é muito bonita, é muito, muito, muito linda, mas principalmente porque a letra está inspirada na palavra do Senhor. Então sugerimos ao Marcos que, para a próxima música que ele vai dar para Saraí, que só ela vai poder cantar, por que não faz talvez com o Salmo 111, que diz, Jeová disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, eu digo, Marcos, seria uma boa ideia uma música com esse versículo. Digo eu para Saraí.
Mas continuamos com boas notícias depois desse gosto amargo que Marcos Witt nos deixou. Agora vamos para uma obra maravilhosa que realizamos esta semana. Sim, senhores, até logo! Lá no México, lindo e querido, claro que sim, como não, em Matamoros. Nos dias 18 e 19 de abril, a cidade de Matamoros foi sede do evento Promoção Espiritual, organizado pela Confraternidade de Iglesias Cristianas Área Norte, na Igreja Sendero de la Cruz Aeropuerto. O evento foi conduzido pelo organizador local, pastor Daniel Chaves, que inaugurou o evento com um momento de louvor, dirigido por Daniel Chaves Júnior. Em seguida foram iniciadas as conferências intituladas É Tempo de Buscar a Deus, conduzidas pelo irmão Edgar Escobar, este aqui. Baseados no livro de Oséias, durante 2 horas foi analisada a situação atual do mundo e da igreja, e como o livro de Oséias nos faz um chamado urgente para buscar ao Senhor hoje mais do que nunca. Um grupo muito importante de mais de 20 pastores nos acompanhou no evento, onde também houve um momento de almoço, integração e até presentes especiais. Naquela mesma noite, o irmão Edgar, este humilde peitinho, pregou no culto de jovens da igreja Cruz del Calvário, onde o irmão Daniel Chaves é o pastor, compartilhando uma mensagem de exortação e ânimo para os mais jovens da igreja. No domingo, o irmão Edgar, sim, ainda sou eu, e sua esposinha foram levados à cidade de Valle Hermoso, onde compartilhou as escrituras na igreja Nueva Vida, dirigida pelo pastor Javier Pérez, com um tema intitulado Dos limpiezas. O percurso terminou naquele mesmo domingo, à tarde, no culto geral da Igreja Cruz del Calvário, encerrando assim um tempo maravilhoso de pregação, louvor e glorificação do nome do nosso Senhor. Muito obrigado a todos os queridos irmãos lá em Matamoros, foi espetacular, nos divertimos muito. O Senhor se manifestou de uma maneira gloriosa, aprendemos a palavra, tivemos comunhão, adoramos com liberdade, o evento foi muito, muito, muito lindo. De verdade, eu parabenizo vocês e me convidem de novo. Não sejam assim, por favor. Continuamos com as notícias. Um antigo manuscrito do Novo Testamento, conhecido no meio acadêmico como o chamado Códice H, voltou a falar literalmente. Graças à tecnologia avançada, incluindo técnicas de imagem multiespectral, um grupo de cientistas conseguiu recuperar o que durante séculos parecia perdido. Nada mais, nada menos e nada mais do que 42 páginas ocultas de um texto bíblico antigo que haviam ficado invisíveis. Assim, à primeira vista, o que encontraram não é um novo evangelho, nem um texto secreto que mude a fé cristã, mas sim algo profundamente fascinante. Fragmentos antigos do Novo Testamento que haviam sido apagados e reutilizados na Idade Média. Uma prática comum nos chamados palimpsestos, ou seja, pergaminhos onde o texto original era raspado para que outro conteúdo fosse escrito por cima. Neste caso, sob o texto posterior, os pesquisadores detectaram vestígios de uma versão muito mais antiga dos escritos cristãos. Agora, é aqui que a notícia fica realmente interessante, especialmente para quem se pergunta: isso muda a Bíblia que temos hoje? A resposta curta é não. Mas a explicação longa é muito mais rica. As páginas recuperadas contêm variações textuais, ou seja, diferenças em palavras, frases ou formas de expressar uma ideia em comparação com os textos bíblicos atuais. Mas isso não é nenhuma novidade escandalosa. Na verdade, os estudiosos do Novo Testamento já trabalham há séculos com milhares de manuscritos, como o Códice Vaticano, que já apresentam pequenas diferenças entre si. E aqui vem o ponto-chave. Essas diferenças, longe de destruir a confiança no texto bíblico, permitiram reconstruir com altíssima precisão o que os autores originais escreveram. É como ter milhares de cópias de um mesmo documento. Mesmo que algumas tenham pequenas variações, ao compará-las todas, você consegue identificar com bastante precisão o conteúdo original. No caso do Códex H, as semelhanças com o texto atual do Novo Testamento são muito mais importantes do que as diferenças. As passagens recuperadas coincidem em grande parte com o que já conhecemos hoje, confirmando que a transmissão do texto tem sido notavelmente fiel ao longo dos séculos. As diferenças geralmente são de estilo, ordem das palavras ou detalhes menores, não mudanças doutrinárias radicais. Muito interessante isso, muito bonito.
É muito interessante analisar tudo o que tem a ver com a arqueologia bíblica também. Em breve teremos o vídeo prometido, já que passamos de 2.000 curtidas em menos de 2 semanas. Ele está pendente, mas vamos fazer, com certeza. Vamos agora finalizar com o Rincão Chiflado. E aqui no Rincão Chiflado, falando da Bíblia, uma bispa, ou vespa, não sei como dizer, fez uma proposta interessante, porém herética. E falando da Bíblia, muita atenção, porque essa notícia não vem com 2 testamentos, mas sim com possível expansão de franquia. Sim, como se a Bíblia fosse uma saga em pausa, esperando sua 3ª temporada, uma bispa ligada a setores progressistas lançou uma proposta que deixou muita gente revisando. Se isso era teologia ou uma simples piada de mau gosto, a necessidade de um 3º testamento, tudo parte de declarações atribuídas a figuras como a pastora e líder religiosa Yvette Flander, que, segundo relatos divulgados em redes sociais e portais cristãos, afirmou que a Bíblia se tornou problemática, sugerindo que já não responde adequadamente aos desafios contemporâneos. E claro, quando o texto base do cristianismo começa a incomodar, a solução aparece. Aparentemente, não é interpretá-lo melhor, mas sim atualizá-lo, como se fosse um aplicativo que precisa de um patch urgente. A ideia, que circula sob o conceito de um 3º testamento, não necessariamente se apresenta como um novo livro físico. Embora nesse ritmo eu não descarte isso, mas sim como uma forma de afirmar que Deus continua falando hoje, mas com uma pequena diferença, agora, ao que parece, dizendo coisas que corrigem ou superam o que já havia dito, porque, claro, durante séculos, a revelação foi suficiente até que deixou de ser. O argumento gira em torno da percepção bastante repetida em certos círculos de que a Bíblia, especialmente em temas éticos e morais, se torna incômoda diante das sensibilidades modernas. Não se trata mais de interpretação, contexto histórico ou exegese, mas de repensar a autoridade do texto. Basicamente, passar de o que a Bíblia diz para precisamos de outra que diga o que queremos. No final, o que resta é uma cena que parece saída de um devolvido, um teólogo no modo turbo. Uma líder religiosa afirmando que o livro que sustentou a fé cristã por séculos agora se tornou problemático e propondo, de forma implícita ou explícita, que talvez o que falta não seja entendê-lo melhor, mas sim superá-lo. E assim, enquanto alguns continuam tentando explicar o que já está escrito, outros parecem prontos para escrever o que gostariam que estivesse. Porque se algo fica claro nessa história, é isso. Quando a Bíblia incomoda, há quem prefira mudar a Bíblia, em vez de ixar-se, mudar por ela. Assustador, terrível, literalmente uma heresia. Muitos setores ainda afirmam isso, mesmo sem buscar um livro físico, como o 3º Testamento, dizendo que Deus segue revelando e que a revelação não está encerrada, o que no fundo é o mesmo. A Bíblia diz, Apocalipse 22, 18... Testifico a quem ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus trará sobre ele as pragas aqui descritas. E se alguém tirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Isso não soa como uma ameaça, é uma ameaça. Vamos agora para a nossa sessão favorita. Vamos orar. Oremos pela Colômbia, que vive uma nova onda de violência em níveis não registrados desde a década de 90, para que Deus traga paz a esta terra. Oremos por Mariane Rostampur e Mirseyesh Abiradesh, que foram detidas e condenadas à forca por se converterem ao cristianismo no Irã. Oremos por Jonathan Muir Burgos, um jovem cristão cubano de 13 anos, filho do pastor Elier Muir Ávila, que está detido há mais de um mês e cuja saúde se deteriorou gravemente. Oremos pela Inglaterra,
onde pregar nas ruas já é considerado legalmente um crime. Vamos orar, irmãos. Temos muito pelo que orar. O mundo está mal, vivemos uma crise. Oremos e não nos cansemos de orar. E agora, vamos ao meme da semana. É lindíssimo! Não, esse não é o meme da semana, Kiki. Esse é um desenho lindo que foi enviado pela nossa seguidora Joaquina Leonela Morales Guanilo, lá da Argentina. Que fofo um gatinho! Agora sim, depois desse meme fofo, vamos ao meme da semana. Ai, ar. Ai, ar. Que sim, esse senhor foi o motivo de riso da semana. Não tem jeito, fazia muito tempo que eu não ria tanto das declarações terríveis de alguém. E ainda tem gente defendendo ele. Não ataquem mais, não falem mais. Qualquer um pode errar. Há anos denunciamos que esse homem é realmente um falso mestre. Mesmo que as heresias dele não sejam de primeira ordem, definitivamente ele não é um pastor. Como disse, apoiamos e concordamos com ele. Tem gente que defende heróis com unhas e dentes, mas ao Senhor não, né? Mas tudo bem. Muito obrigado por terem estado conosco e convidamos vocês para continuarem na próxima semana aqui, no Noticielo de Bíblia Libre.